Olá, boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação, mais uma vez, que o Lado de Carla apresenta nosso amigo Jefferson Vasques. Jefferson Vasques é um palestrante espírita, estudioso, tem um programa, e ele é de Taubaté, São Paulo, e veio hoje nos falar sobre sonhos na visão espírita. Estava aqui com ele aqui nos bastidores, tirando uma dúvida que eu tenho aqui de sonhos. E ele é psicólogo, né? E já tem aqui umas pessoas, a gente vai agradecer. Oi, dona Elaine Vasques, sua irmã ou sua mãe? Minha mãe. Sua mãe, né? É, prazer, dona Elaine, mais uma vez a senhora está aqui com a gente, né? Sempre ela fica presente. Tá minha Fabiana tia, tá minha Feitó, esposa. olha que legal. Então, gente, nós vamos pedir à espiritualidade que ilumine mais uma vez esse nosso amigo Jefferson, nosso parceiro aqui do lar, já nos apresentou vários palestrantes, é nosso parceiro mesmo. E que Jesus lhe intua, Jefferson, na sua fala de hoje, e que eu agradeço a todos presentes e também quem vai assistir após, né? Peço, se gostarem da live, dar o likezinho aí, que o YouTube reconhece como importante, né? Bom para o nosso canal. Que se inscrevam também, quem já não foi inscrito. E Jefferson, seja bem-vindo, a palavra está com você. Ana, minha querida, muito boa noite. É sempre um prazer enorme poder aqui estar. Já estava sentindo falta daqui. Fazia um Olha, tempo que não vinha aqui no lar de Carla, não é, minha amiga? É isso. sempre muito bom poder estar aqui com esses corações tão queridos, construindo reflexões muito singelas a respeito de inúmeros temas da doutrina. E hoje ficamos incumbidos aqui de trazer, então, a visão espírita a respeito, acerca dos sonhos. Porque desde que o mundo é mundo, Ana, a temática dos sonhos permeia a história da humanidade. Nós vemos os sonhos ali, os profetas, que nada mais eram do que médiums, muitos em desdobramentos profundos ali, exercendo, então, uma conexão profunda com altas esferas, e quando retornavam, acordavam deste desdobramento, seja pelo sono físico, outros também ali pelo próprio processo natural de emancipação. Então, a gente vê que eles traziam mensagens de ora cunho profético e ora também ali inúmeras visões eles tinham. Então, sejam estas pitonisas também, tá? Os profetas barra médiuns, as pitonisas também. Então, os sonhos permeiam o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, uma temática de suma importância sobre a qual, é claro, o Espiritismo se debruçou tentando compreender, destrinchá-lo, este tema que é tão importante e que muitas vezes é tratado de forma mística. E aí a doutrina espírita, cuja base, o edifício racional é de suma importância a todos nós, porque vem clareando essas questões que por vezes são obscurecidas ou que faltam àqueles que tratam estas temáticas, talvez aí a visão da doutrina espírita. E entrando então nessa rampa sobre os sonhos, a gente vai entender que primeiramente o sono é um processo fisiológico, portanto, é um processo por qual a gente está aqui cansado o dia inteiro, trabalhando, e retorna cansado para o lar de noite e vai dormir. Outros dormem de dia, enfim, é um processo natural que todos nós precisamos passar para descansar, para revigorar as energias, enfim. É como se fosse um descanso para o corpo, mas neste descanso para o corpo, a gente precisa entender que o que descansa em verdade é o corpo. É o corpo.
Porque o espírito está sempre ativo, independente da modalidade de sonhos que ele irá compor, irá ter, seja psicológica ou espiritual, portanto, que são as duas modalidades que a gente daqui a pouquinho vai conversar um pouco mais. Mas assim, quando a gente está dormindo, a gente vai lá, está dormindo, o nosso espírito, ele se une, se vincula ao corpo por intermédio de um corpo espiritual que chamamos de perispírito. E esse perispírito vai se conectar ao corpo físico. É claro que aqui eu estou sendo muito singelo, porque há outros corpos, corpo mental, duplo etérico, mas em suma o que a gente vai encontrar na codificação em um primeiro momento é o espírito se vinculando ao perispírito e o perispírito se vinculando ao corpo físico, fazendo um processo que se chama de senso energético, porque o espírito não pode se vincular diretamente ao corpo físico. O corpo físico não aguenta essa bomba de luz que é o espírito. Por isso que precisa de um intermediário, que é o perispírito. Esse corpo espiritual, dele, aliás, tá, gente, salientando aqui, surgirá este corpo. Então, esse perispírito, ele é um modelo organizador biológico. Ele é como se fosse um molde que vai servir para que este corpo físico nosso seja constituído. Portanto, esse corpo é uma cópia imperfeita do corpo espiritual. Esse é o primeiro momento que a gente tem que entender isso. E aí, quando a gente dorme, a gente se desvincula do corpo. Não se desvincula no sentido total, até porque o desdobramento total seria a morte. Mas é um afrouxamento dos laços que unem o perispírito ao corpo físico. E neste afrouxamento a gente tem uma liberdade parcial e temporária enquanto dorme, em um primeiro momento. Então a gente deitou para dormir, o perispírito sai do corpo, ou seja, nós, com o nosso corpo espiritual, saímos do corpo físico e podemos visitar, por exemplo, a nossa mãe, podemos visitar nosso pai, estejam estes encarnados ou desencarnados. A gente pode visitar, trabalhar em inúmeras esferas no centro espírita, a gente pode ajudar um familiar, a gente pode ajudar uma pessoa que nem sequer a gente conhece, enfim. É de suma importância entendermos este processo. Porque, aliás, essa emancipação que ocorre, que é este afrouxamento que permite, que possibilita que o perispírito se desconecte temporariamente, aqui está o corpo físico, ele se desconecta temporariamente, ele não ocorre só no sono. Ele ocorre, por exemplo, na doença. Na doença ocorre o afrouxamento dos laços que unem o espírito ao perispírito, sobretudo nos idosos, os idosos ali que já estão em um processo de desencarne. Olha que interessante, que interessantíssimo. Então, muito obrigado, Diana, meu forte abraço. Então, olha só que interessantíssimo. Quando a gente fala do sono, a gente já compreendeu o quê? Que a gente pode sair do corpo físico, se desdobrar. Dentro do movimento espírita, utilizamos também a palavra que a priori surgiu muito forte nas obras de Leon Denis e depois de André Luiz e tantas outras, que é desdobramento, que aqui é análogo à emancipação da alma, que é esse processo de sair com o corpo espiritual do corpo físico, carnal, mas continuar vinculado a esse por um laço fluídico. Porque, torno a repetir, o rompimento desse laço é o que caracteriza o desencarne. Então, é um afrouxamento,
E aí você pode ir para uma esfera X, trabalhar, você pode visitar um parente encarnado, um parente desencarnado, você pode realizar inúmeros trabalhos vinculados a socorro a irmãos ainda em sofrimento, em áreas umbralinas, em postos de socorro dentro de áreas umbralinas, enfim, você pode fazer inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Pode fazer o mal. Enfim, por isso que o sonho ele é uma porta que Deus vai deixar aberta a todos nós para nos conectar com o mundo espiritual. Agora, como iremos proceder nesta conexão, como ela será feita, é de acordo com aquilo que carregamos dentro de nossa alma e com a nossa conduta. Com a nossa conduta, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com aquilo que pensamos no dia todo, com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, a maneira como estamos olhando a vida. Tudo isso vai dizer quem realmente somos e aonde o nosso espírito está em termos vibracionais, em termos energéticos, aonde nós estamos. Nós estamos em locais mais densos, nós estamos em locais mais etéreos. Tudo vai depender do nosso pensamento, de nossos sentimentos, de nossas ações e de uma série de outras coisas. Por isso que Jesus, aliás, disse que é importante vigiar e orar. Este vigiar e este orar é interessantíssimo, porque muitas vezes a gente inverte, a gente coloca o orar e o vigiar, e Jesus nunca disse isso, orar e vigiar. Jesus disse a Pedro no Getsemane, vigiai e orai. Por isso que é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vigiar a nossa fala, a maneira como estamos escutando o outro, sempre escutamos o outro de forma distorcida, sempre vemos a realidade de uma forma equivocada, sempre os nossos olhos ressaltam o que há de pior. Então, logo, mentalmente e espiritualmente, ali estamos, nestes locais de raiva, de ira, de inveja, de maledicência, e quando nos desdobramos da gaiola física, saímos, nos emancipamos, nós vamos ali temporariamente, durante o sono, para estes locais. Para estes locais. Então, a partir lá, inclusive, da pergunta 401 da obra O Livro dos Espíritos, a gente vai entender que, 401 em diante, a gente vai entender que o espírito nunca vai ficar, então, durante o sono, vinculado ao corpo, por completo, por completo. Há níveis de emancipação. Então, no primeiro momento, o espírito se desdobra. E aqui, aliás, estou falando de desdobramento, a gente precisa entender que nem todo desdobramento é um sonho. Porque o que é o desdobramento? Foi como eu disse, é a emancipação da alma, é a mesma coisa. São palavras para a mesma, são palavras diferentes que vão servir para a mesma nomenclatura, que é o ato em que o espírito, por intermédio do seu corpo espiritual, se desdobra, sai do corpo físico temporariamente, continua vinculado a ele por um fio, por um laço. Então, a gente vai numa mesa mediúnica, por exemplo, ali existem médios de desdobramento mediúnico, com facilidade, uma facilidade exuberante, de sair do corpo por um processo natural. Ali, pelos seus mentores espirituais, ocorre isso, e aí ocorre esse desdobramento, e ele vai fazer tarefas, ele volita. André Luiz traz isso em suas obras. É uma coisa fantástica, ele vai narrando por onde ele vai passando, o médium vai narrando, ou seja, o espírito dele está fora do corpo, a consciência está em outro local, mas ainda está vinculado por este laço fluídico ao corpo, e aí tudo que ele vai vendo, ele vai falando, e o corpo vai replicando. Então, às vezes, ele estou no local tal, tal, vendo isso, estou com 2 mentores, estou com o meu mentor, vejo isso, estamos volitando. Ele vai falando, ele se emociona, que às vezes ele vê coisas bonitas, belas. Outras vezes ele sente medo, ou seja, o corpo apenas respondendo
ao que o espírito desdobrado está sentindo, está vendo. Perfeito. Então, o sonho, no primeiro momento, a gente vai entender que ele pode ser de caráter espiritual e de caráter psicológico. Os sonhos de vertente psicológica, vai dizer o benfeitor Emmanuel na obra O Consolador, na pergunta 459, obra psicografada por Chico Xavier, que estes tipos de sonhos, os psicológicos, ocorrem em maior exuberância. Mas que nem todo sonho é fruto de um processo psicológico. Muitos deles são frutos de uma emancipação, de um desdobramento profundo. Que é o que a gente acabou de falar. Às vezes a gente está aqui no corpo, e aí a gente vai dormir, a gente volta com uma lembrança, com uma imagem que a gente estava dialogando com com um ente querido, por exemplo, que já desencarnou há muito tempo. De fato, a gente estava ali, mas a gente consegue lembrar com muita propriedade. Outros nem conseguem lembrar, desdobramento consciente. Outros lembram. Dona Ivone, aliás, ficou muito famosa por conta disso. Quando ela ia dormir, os desdobramentos profundos que essa mulher realizava era fantástico. Aliás, muitos ali guiados por Charles, Dr. Bezerra de Menezes, que se encontram aí ao longo de suas obras. Dramas da Obsessão, Memórias do Suicida. Então, Dona Ivone, ela voltava desse desdobramento com todas as imagens vivas na sua cabeça e ela escrevia aquilo nas obras. Olha que profundo. Ela voltava com aqueles quadros mentais ali, criados na sua cabeça, que ela viu. Então, é consciente. Ela tinha consciência, aliás, durante o sono. Né? Excepcional. Né? O Divaldo chegou a narrar, certa feita, que enquanto ele está ali psicografando, ele cedendo o corpo para que alguma entidade psicografe, ele se desdobra e ele vai visitar ali a Mansão do Caminho, em espírito. Enquanto, por exemplo, o Victor Hugo fica ali digitando o espírito, né? Utilizando a psicografia mecânica no computador, ali digitando mais uma obra, Divaldo se desdobra e vai ali na Mansão do Caminho, visita aqui, visita ali. Diferente, né? São pessoas, claro que um tanto quanto diferenciadas, estes espíritos que aqui estamos falando, mas trazendo para a nossa realidade, então, vamos falar propriamente aqui dos sonhos psicológicos, primeiramente. Então, os sonhos psicológicos, a gente tem que entender que eles são frutos do quê? De uma série de coisas. De desejos reprimidos, de acordo com a psicanálise Freud, de repetições, também ainda de acordo com esse conjunto teórico, repetições de comportamentos, tá? Que estamos tendo ao longo da vida. Outras vezes são desejos, como a gente disse aqui, reprimidos, coisas que a gente deseja fazer, coisas que a gente queria fazer, mas que não pode, seja pelos preceitos morais que temos, ou seja, porque somos impedidos fisicamente por algo, porque não temos uma oportunidade, e aí quando então nos deitamos, surgem então estes sonhos com histórias, com enredos, com uma trama que se colore em nossas telas mentais. Quando não, surgem também das inquietações que temos ao decorrer do dia, dos problemas, dos medos, das paranoias que criamos muitas vezes, das dores que criamos para nós mesmos. Ou estou com um problema determinado, específico, e aí eu fico com aquilo, fixado naquilo, e aí é claro que quando eu for dormir, há uma grande probabilidade de sonhar com isto ou com aquilo. Então, entendendo que no primeiro momento os sonhos,
São as manifestações de desejos reprimidos do inconsciente ou de repetições. Então, olha aqui, a visão da psicologia no primeiro momento, que o espiritismo vem validar e depois vai complementar com uma visão espiritual, é de que o sonho é um objeto de autoconhecimento. Autoconhecimento. É uma ferramenta preciosa. Preciosa. A gente não se conhece de uma maneira melhor senão pelo sonho, seja ele de caráter espiritual, seja ele de caráter psicológico. Por isso que Freud, pai da psicanálise, entendeu que ele é a porta para o inconsciente. Então, por detrás de metáforas que o inconsciente vai jogando na nossa tela mental, ele vai dizendo, olha, você tem um conflito tal, um conflito tal. Muitas vezes a gente tem sonhos repetitivos com determinados locais, com determinadas pessoas, e a gente pensa que é espiritual. Muitas vezes não é. É um sonho psicológico, de alguma mágoa, de algum ressentimento, de alguma raiva reprimida em relação a alguém. E que agora vem então tentar, pelo sonho, encontrar vazão para aliviar a tensão que há dentro de nós. Olha como o processo do, do, do dormir e do sonhar é importante. O sonho, ele é o guardião da nossa consciência. Olha que coisa bela. Ele é o que mantém a nossa cabeça equilibrada. Porque esse número de tensão que aqui temos, a gente tem inúmeros conflitos, gente, que muitas vezes a gente não resolve com uma pessoa, a gente tem culpas que carregamos dentro de nós, e aí vem um sonho, tentar elaborar de alguma maneira, condensar, uma série de coisas, tentar de alguma maneira deixar uma mensagem. E é onde a psicanálise desenvolveu uma técnica interpretativa, que pega um símbolo, por exemplo, olha, eu vivo sonhando com um touro. É um exemplo muito singelo e muito pueril, gente, só para entender, pra vocês entenderem. Eu vivo sonhando com um touro correndo atrás de mim. O touro é grande, gente. A cada vez que eu sonho com esse touro, o touro está maior. Esse touro pode representar inúmeras coisas. Pode representar a libido, pode representar a raiva, mas sempre é algo que está sendo reprimido nele. E aí, quando começa a puxar a linha por intermédio dessa técnica interpretativa, vai chegando ali aonde realmente devemos pisar. E aí a pessoa se conhece. Uma pessoa, às vezes, ela sonha que, às vezes, ela está matando as pessoas. Então, pode ser um sonho espiritual, como pode ser o quê? Uma agressividade reprimida muito forte dentro dele. Então, esse sonho é um indicativo a nós de que, olha, você precisa lidar com a sua agressividade de uma maneira melhor, não reprimi-la. Porque essa agressividade vai te sufocar por dentro. Então, é assim que as ciências vão trabalhando. E Jung, que fora discípulo de Sigmund Freud, aliás, com seu método de amplificação, seu método interpretativo, né, um método completamente diferente do da psicanálise, mas também trabalhando aí dentro desse universo simbólico. Então a gente vê que tem símbolos, os espíritos trabalham nessa simbologia e não seria diferente com nós. É curioso que daqui a pouco eu vou falar um pouco a respeito aí dos sonhos de ordem espiritual, e fato interessante que os senhores vão ver que se encontra na obra de Dona Ivone, Recordações da Mediunidade, é que os espíritos criam quadros mentais quando é permitido revelar ao médium um determinado evento, como a morte do pai, da mãe, que está prestes a chegar, eles criam quadros mentais que servem de metáforas, símbolos. Eles dão símbolos, porque eles sabem o quê? Que a gente vai conseguir interpretá-los, ou se alguém faz terapia, vai levar para esse psicólogo ou para o psicanalista que vai lidar com estes sonhos. Então, sonhos dizem respeito
daquilo que temos guardado dentro de nós. Nossos medos, nossos anseios, nossas fragilidades, nossas culpas, nossos desejos reprimidos. O sonho é aqui, no palco da nossa mente. Portanto, sonhar é reviver, é relembrar, é dar vida a algo que está aqui. Então, no primeiro momento, essa é a visão de um sonho psicológico, que ele é, então, uma base de autoconhecimento. Portanto, também proporciona a nós a superação de inúmeros conflitos na vida exterior. Então, se a pessoa tem uma raiva muito reprimida porque ela tem medo, foi como aqui foi dito, às vezes ela foi criada com que você não pode sentir raiva. Então, ou seja, quando você diz para uma criança, você não pode sentir raiva, você está dizendo a ela, engula a raiva, e ela engole. E aí cresce um adulto muito passivo. Consequentemente, essa raiva está aqui dentro. E aí a gente vai ensinando ele a entrar em contato com essa raiva por meio do esporte, por meio da fala, da escrita, das artes, de uma maneira benéfica, mas não negá-la. Porque a raiva que me faz xingar o outro é a mesma raiva que me faz fazer um trabalho braçal dentro da minha casa, lavar um banheiro, pegar alguma coisa pesada, tirar do lugar, colocar. É a energia da raiva, sendo utilizada de uma maneira diferente em ambas as situações. Então, esse sonho, por exemplo, quando a pessoa sonha com algo vinculado à agressividade, um símbolo, onde entende-se que isso pode ser uma agressividade, uma raiva reprimida, primeiro nós iremos indagar de quem ou do que. E aí, entrando em contato com essa energia agressiva, é trazê-la civilizando-a, educando-a à luz da consciência. Então, esse é o trabalho que a ciência da psicologia vem fazendo ao longo dos anos. Trabalho belo. E aí o espiritismo agora, então, vai mostrar a visão ainda a respeito desse sonho, o sonho psicológico. Numa obra que eu acho muito fantástica, uma obra que se intitula Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 17 desta obra, a gente vai entender que há uma série de nuances que ocorrem. Então, eu disse que tem um corpo físico. E aí ocorre, no primeiro momento, o perispírito ficará, de acordo com o benfeitor André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, que se intitula... rapaz, não lembro o nome. Enfim, capítulo 17. Nesta obra, psicografada por Chico, a gente vai entender que o corpo está aqui e o espírito está justaposto com o seu corpo espiritual, mas está pertinho aqui, ó. Na maioria destes aqui, ó, a gente vai entender o quê? Na maioria destes desdobramentos ocorre um sonho psicológico, é como se o espírito mergulhasse dentro do próprio influxo mental, das ondas mentais, que é o sonho psicológico. O sonho psicológico. Para Freud sendo sintomático, para Jung sendo uma compensação, mas sonho psicológico, sempre dizendo respeito do que temos por dentro, sobre nós. E é nesse processo, fica justaposto, mas já nesse processo pode ocorrer uma influenciação de desencarnados, de acordo com o espírito André Luiz. Mas essa influenciação, neste processo já psicológico, poderá ser benéfico ou não, a depender, como eu disse, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos e sentimos. Pergunta 459 da obra O Livro dos Espíritos vai mostrar que os espíritos influenciam nossos pensamentos e comportamentos mais do que a gente pensa, porque frequentemente são eles que nos movem. Logo, entendemos
que essa influenciação que poderá ter no sono psicológico de um desencarnado e até mesmo de um encarnado, depois a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai entendendo que esta influenciação será boa ou não de acordo com a nossa conduta, com os nossos sentimentos e pensamentos. Porque não é possível, se eu vibro no amor, eu vibrar com o espírito que está imerso na raiva. É água e óleo. Não tem como. Eu estou em 4K e vou me sintonizar com aquela TV cronológica ainda de tubo, não tem como. Entende? Uma está além. Então a gente se sintoniza com aquilo que vibramos. Com as companhias que temos durante a noite, é com aquilo que vibramos durante o dia, por intermédio de pensamentos e sentimentos e ações. Então, por que os espíritos veem essa indagação? Muitas vezes também mexer ali nesse sonho psicológico. Porque como aqui foi dito, gente, como aqui foi dito, esses sonhos psicológicos são pérolas de autoconhecimento, são pérolas capazes de dissolverem conflitos, sintomas. Por isso, eles são importantíssimos, porque eles mostram aquilo que estamos fugindo muitas vezes. E aí vai surgir este sonho que muitas vezes o mentor ou o espírito guia daquele médium, daquele indivíduo, vai então, olha, o fulano está em um processo de terapia, então a gente vai começar a colocar na cabeça dele algumas coisas que ele precisa olhar para ele, mas é que ele está fugindo, e a gente sabe que ele acordando com esses sonhos na cabeça, ele vai levar lá para o Jefferson, e o Jefferson utiliza da técnica da psicanálise, e aí ele vai interpretar e vai mostrar algumas coisas, mas então a gente vai colocar aqui, ó, ele tem raiva com o fulano, ó, vamos fazer isso, vamos fazer um mar com água preta, alguma coisa do tipo, com lodo, um mar turbulento, um rio turbulento, simbolizando essa raiva que está chacoalhando ele por dentro, e assim vai indo, gente. Por isso que muitas vezes tem sim o auxílio de espíritos guiando essa criação de quadros mentais em nossas cabeças. E aí a gente acorda com inúmeras metáforas, inúmeras coisas. Agora tem, aprofundando, então, essa é a primeira vertente, que Emmanuel vai falar na pergunta 49 da obra O Consolador, psicológico. Mas ele vai dizer, olha, nem todos também são de ordem psicológica, uma grande parte é. Outros são frutos de profundos desdobramentos. Então, não é mais um desdobramento mínimo, quase que nada, que fica justaposto ao corpo físico. É um desdobramento, agora nós estamos adentrando em uma outra esfera, é um desdobramento mais profundo. É aquilo que Leon Denis, na obra O Problema do Ser não, No Invisível, na segunda parte, no capítulo 13, ele vai entendendo, ele vai mostrando para a gente, no primeiro momento ele mostra exatamente o que acabamos de mostrar, os sonhos ordinários, de acordo com ele, e que aqui entendemos como sendo sonhos espirituais, que podem ser mensagens do inconsciente, e que podem ser, às vezes, só simples inquietações que temos arquivadas em nosso subconsciente, ou de coisas que vimos, que chocaram nossos olhos, e aí sonhamos com isso. Ou seja, estão ali ainda arquivadas no subconsciente, aqui está o inconsciente, mais abaixo, aqui está o subconsciente, e aqui está a consciência. Ou seja, o subconsciente está mais perto da consciência, gente. E às vezes a gente vê uma notícia que nos choca, que deixa a gente assim, ou ocorre alguma coisa, uma preocupação, vem para esse subconsciente. Aí quando a gente deita, quando a gente vai dormir, nesse pequeno desdobramento fraquinho que ocorre, vem para a consciência.
Aí se a gente viu, então, o nosso filho, a gente viu, por exemplo, isso ocorre muito, gente. Eu vi um caso em que uma criança foi assassinada. A gente sonha que o nosso filho está sendo morto por alguém. No mesmo dia, na mesma noite ali que a gente viu de tarde a notícia. A gente viu fulano discutindo com outra pessoa, a gente sonha que estão discutindo com a gente também. Então, isso é apenas uma replicação daquilo que está aí, né, no subconsciente. E aí Denis, ainda agora prosseguindo, vai dizer, olha, agora entra os de ordem espiritual, desdobramentos maiores. Você está saindo mesmo, você está deixando o corpo aqui na sua cama, e agora você está adentrando na esfera espiritual. Você está em intercâmbio com o mundo espiritual, efetivamente falando. Aqui surgem fenômenos inúmeros. Inúmeros. Então, nesse intercâmbio com o mundo espiritual, tem um intercâmbio que a gente vai colocar aqui um desdobramento intermediário, se é que podemos denominar ou qualificar que isso existe, mas de forma para deixar mais didático a nós. Então, a gente trouxe aquele parciamento, aquele desdobramento parcial mínimo, que é o corpo, o perispírito está aqui pertinho. A maioria dos sonhos psicológicos são assim que ocorre, dirá André Luiz, né? Fica justaposto e mergulha no fluxo de suas ondas mentais, sacando de suas memórias, como o benfeitor relembra, conflitos, medos, tristezas, inquietações, uma série de coisas que estão arquivadas em nosso inconsciente ou em nosso subconsciente. E aí agora Leon Denis vai dizer, tem também um desdobramento intermediário. Aqui a gente já adentra na atmosfera espiritual. Mas aí Denis vai dizer que esse desdobramento ainda não tão profundo, ainda muito vinculado ao corpo, porque o espírito ainda está muito próximo ao corpo. Ele saiu, está pairando altas esferas, mas ainda está vinculado muito forte ao corpo. Então, o que acontece, de acordo com Leon Denis? Kardec, em obras póstumas, vai trazer o que ele chama de telegrafia do pensamento. Olha que interessante. O codificador vai dizer que todos nós aqui no planeta estamos interligados mentalmente uns com os outros, como se fosse uma rede de telégrafo, como se fossem fios que passam um ao outro pensamentos, imagens, ideias, sentimentos. E aí, Kardec vai dizer, então, há uma rede que nos conecta espiritualmente. E é assim que você pensa em alguém que está lá no Japão, na China, que é um familiar seu, e que ele, rapaz, acabei de pensar em você, você está bem? Em segundos. Essa transmissão do pensamento que ocorre por intermédio do fluido cósmico universal. Então a gente está conectado, de acordo com o codificador, uns com os outros. E como eu disse, a gente vai se afinar, coadunar com este ou com aquele, dependendo daquilo que defendemos, daquilo que vivemos, daquilo que pensamos e sentimos. Então a gente vibra com os nossos semelhantes. A gente busca afins. E é aqui, então, que nesse misto, nesta rede, Leon Denis vai dizer que muitas vezes pensamentos nos alcançam que nem são nossos. E aí a gente acorda com uma mensagem, tem uma mensagem com o espiritual, a gente sente isso, mas está embaralhada com pessoas estranhas, diferentes, ou com coisas que não pertencem a nós, com fatos e eventos, porque essa rede, cruzando e afetando. Mas aí é um desdobramento mais profundo, que é o desdobramento, agora propriamente falando,
que vai propiciar aquilo que Denis chama de sonhos etéreos e que Dona Ivone chamará de sonhos premonitórios. Mas antes de adentrarmos, vamos ressaltar que naquele nível de desdobramento anterior, o intermediário, a gente já pode visitar parentes. A gente não está mais preso ao corpo, justaposto a ele. A gente pode visitar parentes, encarnados ou desencarnados, a gente pode executar algumas tarefas. A gente pode dar prosseguimento a tarefas que iniciamos no trabalho mediúnico. Um exemplo interessante para a exposição se encontra na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 14, onde a médium Celina ali estava assistenciando uma encarnada e ela vai prosseguir um caso de obsessão. Então, ela termina com sua equipe ali aquele trabalho espiritual que foi realizado no grupo mediúnico, e quando ela retorna para sua casa, ao dormir, entra em desdobramento e continua trabalhando, dá continuidade àqueles trabalhos que já foram iniciados. Aquele trabalho onde aquela encarnada estabeleceu uma simbiose obsessiva com seu obsessor. Em outras palavras, a encarnada obsediava aquele que um dia ousou obsediá-la. Então, Celina vai em desdobramento junto a uma equipe ali em uma área umbralina, realizar socorros, ajudar a ela e a tantas outras pessoas. Então, aqui vamos abrir um parêntese. Muitas vezes no meio espírita, disse o seguinte: você sonhou com umbral, rapaz? Ih, você tá mal. Negativo. Olha aqui, ó, está na obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 14. Muitas vezes a gente está lá fazendo bem, trabalhando por Cristo, ajudando os nossos irmãos que momentaneamente estão perdidos e um estado de sofrimento de dor. Porque o que é umbral? É uma antecâmara coletiva de dor e sofrimento de espíritos que estão atordoados, perdidos. Ele é diferente das trevas, que é um outro plano, mais abaixo, de espíritos obstinados ao mal. Então, às vezes a gente está num local assim, assim, assado, e a gente pensa, nossa, coisa ruim. E às vezes não é. Então, se você lembrou que você estava num local não tão agradável, mas ajudando, conversando, amparando, limpando, conversando, provavelmente você estava trabalhando, utilizando da emancipação, deste desdobramento do corpo, para fazer uma tarefa útil ao próximo, a caridade. Então, realizando esse adendo, a gente vai entender agora também que muitas vezes a gente sonha com áreas inferiores ou sonhamos que estamos brigando, batendo, xingando ou sendo xingado por X, Y, Z, discutindo. Muitas vezes aquilo está ocorrendo espiritualmente. E aí, como a gente levanta, vai dizer muito da onde estivemos. Muitas vezes a gente levanta, por exemplo, com o pensamento sexualizado. Aí a questão é, aonde estivemos durante a noite? Ademais, aonde estamos durante o nosso dia? O que a gente pensa? Então, olha que fantástico esse autoconhecimento que a doutrina espírita vai trazer. É a mesma coisa, gente, olha, eu briguei o dia inteiro com todo mundo. Gente, não vai ser na hora de dormir que eu vou levar meu pensamento ali e que tudo aquilo que eu fiz vai ser apagado. Toda aquela sintonia que eu construí vai ser cortada.
Por isso que o dia, nossas ações, nossos pensamentos e nossos sentimentos são também uma prece. Por isso que Jesus disse: olha, vigiai e orai, como aqui foi dito. Porque há pessoas que xingam todo mundo, briga com fulano, com ciclano, e na hora de dormir quer o quê? Quer ver a vozinha que está em altas esferas? Quer ver a mãezinha, o paizinho? Não tem como, gente. A conta não fecha. Por isso que é importante questionar aonde estamos quando estamos acordados, mentalmente, em estado de vigília. Ah, eu penso em falar mal de fulano, eu penso em xingar fulano, eu só penso em vingança, eu penso em inveja, enfim. E começar a trabalhar, porque quando a gente identifica e trata, começa a trabalhar, aí a gente começa a mudar as nossas companhias espirituais e, consequentemente, físicas, mas, sobretudo, espirituais. Então, por exemplo, traição. Então, se a pessoa pensa em cometer um adultério, em trair seu companheiro, todos os dias, a cabeça está aqui. Quando vai deitar, aí volta que teve alguns sonhos com fulano, com ciclano, outras vezes sonhos de ordem psicológica, muitas vezes, outros de ordem espiritual mesmo, em áreas que são dedicadas a isso. Agora, se ele fala, vou lutar contra isso, contra esta tendência, entende-se que, então, agora ele quer mudar. E aquilo não é mais normal para ele. E aí ele começa a ter sonhos mais elevados. Começa a acordar melhor, mais disposto. Mas tá certo que tem desdobramentos também, gente, que a gente vai trabalhar com os espíritos amigos, a gente volta um pouco exaurido, tá? Isso é normal. Mas ao longo do dia isso passa. Mas não é tão denso quanto um sonho, por exemplo, em áreas como estas. Outros, por exemplo, fazem usos de drogas. Gente, quando você sai do corpo durante o sono, você vai lá continuar usando com seus amigos espirituais que usam junto com você quando você está em vigília, acordado. Essa é a realidade. Aqueles que bebem, isso é o fato. Então é importante a gente trabalhar nisso, vigiar e orar. Orar na hora que acorda, orar na hora que vai dormir. Uma prece sincera e feita de coração. Ao teu anjo guardião, aos espíritos benfeitores que o assistem. Porque é inevitável. A gente muitas vezes está em desdobramento e está em contato com outras esferas espirituais que estão aqui, ao nosso derredor. E aí tem este tipo de desdobramento intermediário, e aí já começamos de forma exuberante esse intercâmbio com o plano espiritual, e de acordo com o Denis, vão ter desdobramentos profundos, que vão ocasionar sonhos etéreos. Esses sonhos etéreos que Dona Ivone chama de premonitórios. Tá? Então, aqui você adentrou em uma esfera um tanto quanto diferenciada. Vai dizer Leon Denis que aqui o espírito adentra no mundo das causas, que vão gerar nele ou ao seu redor os efeitos. Então aqui ele entrou numa esfera de espírito, uma esfera de espíritos elevados. Isso é importante a gente salientar. Dona Ivone, ela teve vários sonhos premonitórios. Com o falecimento do seu paizinho, com o falecimento até de Mussolini. Então, olha só a Dona Ivone, a potência que ela tinha dessa faculdade onírica, esse processo, seja de
Eu deito, durmo, e aí eu vou para locais, trabalho, lembro, quando eu acordo, lembro de várias coisas, outras vezes tenho sonhos premonitórios. Isso é caracterizado de mediunidade onírica. É a pessoa que, por intermédio do desdobramento ofertado pelo sono, realiza inúmeros trabalhos de ordem espiritual. Então, neste processo, é interessante a gente fazer uma ressalva, tá? Aqui tem dois tipos de sonhos premonitórios. No primeiro momento, a gente está em contato com uma esfera superior, ou seja, são as próprias entidades superiores que zelam por nós, ou que vêm ao nosso auxílio, porque ali ofertamos canal, sintonia, para passar uma determinada mensagem de algo que irá acontecer. E se este algo ocorre, portanto, foi um sonho de caráter premonitório. Se ocorrer, olha a ressalva que eu fiz. Por quê? Porque tem um livre arbítrio. Arbítrio. Principalmente neste de segunda, que é uma segunda modalidade. Porque os premonitórios podem ser de ordem espiritual, é uma entidade plasmando quadros catastróficos, dramáticos, que é como estes sonhos se apresentam muitas vezes a nós. E outras vezes de ordem pessoal, no sentido de que, olha que interessante que Espírito Charles vai dizer a Dona Ivone, no capítulo que se intitula Premonições, da obra Recordações da Mediunidade, da médium Dona Ivone do Amaral Pereira. Olha o que Charles vai dizer a Dona Ivone. Olha, fora esta modalidade, que são os próprios espíritos vindo comunicar por intermédio de quadros mentais que eles criam com uma cena, com uma história. Tem uma outra coisa. Quando você se desdobra, todos nós, aliás, temos ao nosso derredor um campo energético que os espiritualistas chamam de aura. Outros, como os estudiosos da doutrina, vão chamar de campo magnético ou halo energético. Alguns, como Joana de Ângeles, entendem como sendo psicosfera, uma esfera espiritual que é criada ao derredor do nosso corpo por intermédio de conteúdos psíquicos, de sentimentos e pensamentos, ideias, desejos, uma série de coisas. Então, esse campo energético, ele tem um cheiro, ele tem uma velocidade, ele tem uma luminosidade, ele tem um peso, ele tem uma vibração determinada. Mas só que este campo, ele é produto das nossas ações mentais, sobretudo dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, fica impregnado neste campo aquilo que pensamos, este campo energético que está ao nosso redor. É como se fosse, isso aqui é o que o famoso codificador vai dizer, né? No capítulo 14 da obra Gênesis. Que estas imagens, de alguma forma, vai dizer o codificador, fotografias fluídicas, elas se fotografam em nosso perispírito e, consequentemente, impactam no nosso campo energético. Então, entendemos o quê? Que essas imagens estão no campo mental, que é uma camada do perispírito. E ali vão impactar diretamente. Aonde? Neste campo energético. Então, os espíritos desencarnados, eles olham esse campo energético que nos circunda, eles já sabem, isso aí é o nosso RG. Eles olham, a nossa identidade espiritual está ali, ó. Olha só, olha no que ele pensa, olha o que emite o campo dele, olha que interessante o campo do Jefferson. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque entra na segunda modalidade de sonhos premonitórios. Então, você se desdobra.
E aí até é interessante, você está com algo na cabeça, esse é o exemplo que o Charles dá, Dona Ivone. Ou que um amigo vai te trair, ou que o companheiro vai te trair. E aí você se desdobra e você adentra no campo energético, neste campo. E você vê ali no que ele pensa, ou seja, olha, ele está pensando em me apunhalar pelas costas, olha, ele está pensando em me trair. E aí você retorna no corpo com uma forte intuição de que vai ser traída, de que estão fazendo algo nas suas costas, ou de que fulano está precisando de você. E aí quando você vê, aquilo pode se confirmar, e se confirmar, vai ser um sonho de ordem premonitória, que ocorreu foi quando a gente adentrou, né? Psicosfera com psicosfera, ou aura com aura, e aí captou. E aí, quando acorda com aquelas impressões do contato que teve com o campo energético do outro, com o campo magnético do outro. Olha que interessantíssimo. E aí, se ocorrer, é um sonho de ordem premonitória. Mas foi como eu disse, principalmente nesse tipo. Pode pensar, mas o que significa pensar quer dizer, os pensamentos são pré-ações, são ações. Mas aqui concluir é o que vai dizer, é o que vai testar o caráter. E muitas vezes o indivíduo está na luta interna, tentando lutar contra todas as suas imperfeições. Ele pode pensar, mas violentamente repelir no comportamento isso. Então não significa que ele vai fazer isso ou aquilo. E é interessante que esse voltar, quando a gente volta dentro desse campo energético, isso explica esse tipo de modalidade de desdobramento dentro da modalidade de sonhos premonitórios, o sexto sentido da mulherada. A mulherada tem sexto sentido, rapaz. Tá aí, ó. Muitas vezes não, muitas vezes é só conflito, paranoia que elas criam, ciúmes, possessão, assim como nós homens, suspeito tal coisa, então, às vezes é conflito não resolvido, algo íntimo que a gente está querendo colocar no outro, uma vontade nossa que a gente está querendo dizer que o outro faz, mas outras vezes não. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? A gente fez esse aparato muito singelo de várias coisas aqui, que, em suma, sempre o sonho, ele vai ser o quê? Seja ele de ordem psicológica, seja ele de ordem espiritual. Ele vai ser como se fosse um termômetro que vai mostrar a nós aonde a gente está. Um termômetro que não é de temperatura, mas é de estágios espirituais. Que vai mostrar ainda com que ainda nos afinizamos, com que ainda pensamos. Se toda noite temos sonhos com briga, sonhos, a gente batendo em alguém, sonhos sexualizados, significa que o nosso espírito ainda está muito preso à matéria, preso às coisas terrenas. Outras vezes a gente pode se desdobrar de forma intermediária ou profunda e voltar o que com imagens ou até mesmo com um sonho perfeito na cabeça, um desdobramento consciente. Mas sempre vão ser o quê? Indicadores do nosso progresso intelectual, mas sobretudo moral. Então, a pergunta que devemos fazer a nós, com que andamos sonhando? Então, há coisas repetitivas, como aqui foi dito, que são coisas nossas. Às vezes não é uma mensagem espiritual, às vezes são coisas nossas. Outras vezes não. Mas sempre um sonho vai mostrar algo a nós que devemos fazer mudar ou aceitar. Por isso que eles são, então, chamados da alma. E é interessante que a gente pode estar, e essa porta que o Espiritismo abre, que é consoladora.
Porque você não precisa ser médium, propriamente falando, ostensivamente, no sentido da palavra, para, por exemplo, se você perder um filhinho, ao dormir, visitá-lo no plano espiritual. Se você perdeu uma mãezinha, um paizinho, ir visitá-los no plano espiritual, o vozinho, a vozinha, você pode visitá-los, olha que coisa linda, enquanto você dorme, e aí você volta com aquelas lembranças gostosas, com uma certeza de que eles estão bem. Você acorda com esta certeza, e de fato estão. Então, esta visão espírita é fantástica. E, gente, para a gente finalizar, muitos dos sonhos, tá? Eles vão, no decorrer do dia, surgindo como imagens na cabeça, tá? Ou ideias que nos foram inspiradas. Então, eles vão surgindo no decorrer do dia. A gente levanta, passa umas 2, 3 horinhas, a gente pensa na pessoa. Rapaz, não sei porquê, mas eu acho que ela não está bem. Pega o telefone, liga, dito e feito. Provavelmente esteve lá com ela, visitando-a, amparando-a de noite e agora retorna com este pressentimento, tá? Então, sonhos é uma porta importante que vai levar a nós em direção ao outro, é uma porta que Deus abre e que Ele deixa aberta, por isso que a gente tem que saber utilizá-la com sabedoria, vigiando e orando. Mas a vigília e, sobretudo, a oração se inicia pela vigília de nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, porque como aqui foi, a gente disse, gente, a gente bateu, xingou, briga com mulher, chuta o cachorro, xinga o fulano na rua, briga com filho, com filha, vai dormir virado, briga com o pai e não quer resolver, fica com aquele orgulho. A gente não vai sonhar com anjinho. Não adianta chegar no fim da noite e pedir isso. Agora, se você está com um problema também, gente, com fulano, com ciclano, os sonhos, olha os sonhos aí, sabendo utilizar ao nosso favor, podem ser um processo de suma importância. Por exemplo, no perdão. Eu tenho algo a resolver com alguém. E eu queria muito que ele me perdoasse. Ou eu queria ali conversar com ele para resolver alguma coisa que ele me fez. Então começa a pedir para o teu anjo guardião que, se for permitido a você, em desdobramento, quando dormir, estar junto deste irmão e ser assistenciado pelo anjo guardião seu e o dele também, para que vocês possam se reconciliar. Gente, eu já vi isso daqui na prática. Inúmeros processos de reconciliação se iniciam no desdobramento, assim como inúmeros processos de obsessão se iniciam nesse desdobramento ocasionado pelo sono. Então, o sono é importantíssimo a todos nós. Querida Ana, fique à vontade. Oi. Começando aqui pela pergunta do Dioguinho, ele diz: Efinho, tem como saber quando um sonho é real, lúcido? Olha, Dioguinho, todos os sonhos são reais e lúcidos. Porque foi como eu te mostrei, meu amigo. Sempre, em última instância, eles vão dizer a respeito de nós. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu até brinco, sabe, Ana? Fala assim, fulano chega em mim e fala, Jefferson, eu sonhei que eu estava conversando com uma pessoa depois andando de skate comendo banana. Não tem sentido. Então, para a psicanálise e a sua técnica interpretativa tem todo sentido. Então, ele é real. O sonho, ele é essa recordação ou ele é a criação de algo, de um desejo reprimido, né? Ele vai possibilitar um canal para satisfazer um desejo, então o sonho é real. Porque ele está dizendo de você. Agora, quando o sonho, que eu acho que é isso que você quer dizer, é só coisa
da cabeça, no sentido assim, uma inquietação ou algo que a gente viu. É muito simples, Dioguinho. Então tem esses sonhos aí psicológicos, espirituais, mas tem uns sonhos ali do subconsciente, foi como eu disse. Então, às vezes, eu vi algo, uma notícia pesada, muito pesada, sabe? E aí eu vou dormir e acredito que aquilo está acontecendo comigo também. Eu vejo o filho sendo sequestrado de alguém, eu penso que eu sonho que eu vejo meu filho saindo da escola e ele sendo sequestrado. Isso é uma fantasia. Isso é um claro processo de repetição do que você viu de tarde, de manhã. Por isso que a gente sempre fala do espiritismo. Toma cuidado onde você deixa a sua televisão, toma cuidado com o que você assiste, toma cuidado com o que você vê na internet, porque isso é material que vai ficar arquivado em você. Tem gente que gosta de assistir programas de sensacionalismo, que é só programa que mostra morte, 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 morte. Toma cuidado. Isso vai prejudicando a cabeça e vai, às vezes, fazendo a gente ter esses sonhos. E a gente acorda com inquietação, com medo, e às vezes é só fantasia. Mas, assim, em suma, uma grande parte dos sonhos são reais. São reais, tá, Dioguinho? A gente vai diferenciar isso. Se eu acabei de ver algo e sonhei de noite, olha, é uma repetição. Ou se eu fui dormir com medo de tal coisa, criei na minha cabeça tal coisa, e sonhei com essa tal coisa. Hein? Processo de fantasia, né? Mas importante porque o sonhar é importante para a mente. Certo. Samuel pergunta, né, do Mente e Consciência. As causas do pesadelo. Olha, o pesadelo, né? Os antigos têm o costume de falar que o fulano comeu muito e teve pesadelo, né? Não é essa a causa, tá? Pesadelo a gente entende que são sonhos mais aí densos, conflituosos, muitas vezes de esfera espiritual, ou outras vezes também de esfera psicológica, mas são sempre sonhos que imprimem em nossa consciência angústia, uma angústia, um medo. Então, eles são sonhos, muitas vezes, espiritualmente falando, vinculados a planos mais densos, psicologicamente falando, vinculados a conflitos grandiosos, conflitos íntimos. Mas, assim, no sentido espiritual, um pesadelo, a gente tem que definir o que é um pesadelo. Olha, eu sonhei que eu estava sendo perseguido por alguém, cara. Eu lembro certinho do desdobramento, eu lembro que tinha esse espírito que falava que ia me pegar, que ele ia se vingar de mim, eu acordei assustado, Jefferson. Isso foi um pesadelo, certo? Oriundo, um pesadelo é uma lembrança pesada, assustadora, que nos causa medo. E isso foi ocasionado pelo quê? Um desdobramento. Em contato que você teve com o plano espiritual, algum local. Isso é muito normal com médiums, né? Obsessores que nos perseguem, essas coisas. É muito normal, gente. O obsessor se aparecer de um modo específico. Divaldo passou por isso. Uma série de médiums passam por isso. Né? E aí, o pesadelo. Então, o pesadelo, às vezes, é oriundo de um desdobramento, de um local pesado, denso, espiritualmente falando, ou de algo que nos incomoda muito, que está gravado no nosso inconsciente. Pronto, aí Dioguinho pergunta, tem a ver com isso aí, com pesadelo, né? Minha mãe sempre se queixou de pesadelos. O que posso fazer para ajudá-la? Que orientações você pode me dar ou dar para ela? Olha, primeira coisa, defina com a sua mãe, Dioguinho, o que é pesadelo. O que ela entende por pesadelo. Porque às vezes o pesadelo, do senso comum, é o próprio sonhar. É um sonho só que ficou um pouco mais inquieto, porque o pesadelo nós entendemos aqueles sonhos que causam angústia, medo. Tá? Então, caso seja isso, é interessante perguntar a ela o que ela pensa na maior parte do dia dela, se ela tem alguma coisa contrária a alguém, alguém que ela precisa perdoar,
se ela tem ressentimento, mágoa guardada no coração dela, se tem alguém do outro lado que já se foi, que ela tem ressentimento, ódio, e se ela tiver, começar a conversar com ela a respeito de indulgência, de perdão, de alto amor, porque ela não merece ficar, caso ela tenha, com mágoa, com ressentimento de alguém cravado no coração dela. Lana Guerra, ela pergunta: os sonhos, como bem você coloca, é um campo de estudo onde podemos estudar a simbologia, perceber nossas sintonias e aprender nas dimensões espirituais através do desdobramento. Perfeito, Lana. Perfeito, Lana. Ela sintetizou, né? Perfeito. E ela continua aqui. Jefferson, o desdobramento, penso que ao acordar, há lembranças do diálogo com os espíritos dos quais estivemos, assim como a lembrança do lugar, da paisagem, da música, às vezes com mais intensidade. Exatamente, Lana. Exatamente. É claro que nesse nível, Lana, não são todos os que têm esse profundo desdobramento e essa capacidade de lembrar. Mas muitas vezes a gente sonha assim, ó, isso ocorre. É muito. A gente vê em atendimento fraterno isso ocorrendo. Eu sabia que eu estava conversando com alguém. E eu lembro que esse alguém me falou tal coisa, mas eu não lembro mais quem é esse alguém, mas eu lembro do que ele falou. Olha lá, ó, acordou. E ele me falou: olha, não faça, pense nisso que você está fazendo. E aí você vai pensar e vai falar: nossa, é errado isso que eu estou fazendo. Então, às vezes, a gente acorda assim, né? E essa confusão, tá? Essa confusão sempre ocorre por conta do quê? Foi como a gente tem que entender, né? A gente volta para o corpo ele é muito pesado, ele é denso. Então, aqueles profundos desdobramentos que ele estava, o corpo volta, às vezes, ele vai sufocando aquelas lembranças. A vibração do corpo vai retendo aquelas lembranças, né? Então, por isso que nem todos vão lembrar de forma esplêndida. Eu conheço pessoas, Ana e Lana, que é uma coisa fantástica. Eles narram a paisagem, a lembrança, o som, o local, as companhias, a fala, o toque. Eles se veem plasmando objetos. É uma coisa fantástica, exuberante. E ela disse, né, e esses encontros aprendizados dependem também das nossas sintonias e sentimentos. Exatamente. O que vai dizer se o aprendizado vai ser ruim ou benéfico ao nosso espírito é o que estamos sentindo, mas sobretudo pensando. Porque o pensamento, ele desperta a emoção. A emoção cria a ideia. A ideia nos leva à ação. Então, tudo se inicia no pensamento. Então, o que estamos pensando e sentindo é o que vai dizer se a gente vai para um local, por exemplo, estudar numa biblioteca espírita, ela tem uma palestra amanhã. Então, eu vou pedir para eles estarem comigo, me assistenciando, para eu voltar com mais ideias, ideias mais amplas, às vezes de obras que eu li, mas nem lembro mais. Agora, se eu só fico ali naqueles sentimentos inferiores que eu tenho guardado, fico cultivando aquilo, Ana e Lana, não adianta. É como eu disse. Ô, Ana, tem gente que briga com meio mundo o dia inteiro. Aí dorme, aí depois no outro dia acorda. Rapaz, tive um pesadelo, não sei porquê, mas eu orei de noite. Pô, foi dormir com o coração cheio de ódio. Foi dormir com o coração pesado, querendo se vingar das pessoas. Qual que foi o aprendizado que ele acordou? Ele voltou o quê? Com mais raiva na cabeça. No mínimo, entidades ali, ó, que incitaram nele isso daí. Então, os aprendizados vão ter. Agora, se vão ser bons ou não, depende dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos.
Isso. Ana Lirla, ela pergunta, o que você poderia falar sobre o sonho quando estamos com efeitos de medicações, entubados e com sonhos misturados com alucinações? Ó, vamos separar então, vamos lá. Sonhos que ocorrem com efeitos de medicações. Na maioria das vezes são sonhos do subconsciente ou do inconsciente. É como se fosse uma comporta que abriu um pouco e aí começa a vazar conteúdo psíquico para a consciência. Agora, entubados ou... Ana, qual é... Me foge o nome agora. Em coma. Entubados ou em coma. Então a gente vê o quê? Que o corpo está sedado e o espírito está desdobrado. E de fato ele está muitas vezes em um intercâmbio espiritual. Ele volta dizendo: eu vi meu avô, vi meu pai, e ele falou que não era a minha hora, que era a hora de eu voltar, e quando ele falou isso eu acordei, abri o olho aqui. Ou tiraram, me desentubaram. Ou seja, mas eu lembro que se misturava com outras coisas, já significa o quê? Que aí, de novo, ó, o corpo conturbando, é como se fosse uma distorção. O corpo é pesado, gente. É como se fosse uma peneira, o corpo, muito densa. E aí, esses sonhos, aí na hora que eles vão passando, vai passando vestígios dessas lembranças que vão surgir quando a gente acordar na forma de sonhos. Tá? Mas assim, essa conturbação que ocorre é por conta sempre do corpo. E os remédios, é claro, a gente entende que eles possuem uma probabilidade de dar uma vazão. Aliás, falando de pesadelo, tá? Há remédios de tarja preta que vem na bula, tá? Porque eles... Quem que foi que perguntou? Foi o Samuel, né? Do Mente e Consciência, né? Querido Samuel. Ele perguntou as causas do pesadelo. Além daqueles desdobramentos espirituais, conflitos íntimos, há remédios que facilitam pesadelos. Sonhos distorcidos, essas coisas, sabe? Então, há remédios de tarja preta que já vem na própria bula. E realmente, a pessoa começa a tomar, durante um período de tempo, ela tem vários pesadelos. Medicação, propiciando uma vazão do inconsciente ou do subconsciente para a consciência. Tá? Então, é isso. Dioguinho pergunta qual a origem de algumas pessoas falarem e até rirem durante o sono. Desdobramento, Dioguinho, o famoso sonambulismo. É um desdobramento, onde, como a gente falou, o corpo está ali. Vamos pegar um médium na mesa mediúnica que faz um desdobramento mediúnico, ou seja, um intercâmbio com o mundo espiritual. Ele vai, dependendo conforme for as esferas que ele está caminhando com os seus guias e mentores, ele vai descrevendo. Ele não está ali naquela sala mediúnica. Às vezes ele está a quilômetros. Às vezes ele está do outro lado do mundo. E ele está narrando para a gente. E o corpo dele está falando. Está externalizando medo. Está rindo. Está chorando. O mesmo ocorre agora o quê? O corpo está ali com o olho fechado, dormindo. O corpo está em descanso, mas o corpo está recebendo as impressões do espírito, onde ele está. Aí, às vezes, a gente vê, né? Inúmeros sonâmbulos conversando, rindo, e uma série de coisas. Allan Kardec trata, inclusive, no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 401, destas problemáticas. Então, porque, em suma, Dioguinho, o que é? É o espírito passando ao corpo sensações de um diálogo, de algo que estão realizando em desdobramento com outros espíritos, o contato que estão com outros espíritos. Aí a pessoa ri, a pessoa chora, a pessoa se assusta, a pessoa fala, estão me perseguindo. Pronto. Ana Birla, ela fala, né? Eu e algumas pessoas que foram entubadas agora na Covid, tivemos sonhos muito fortes
inesquecíveis, alguns aparentemente sem explicações. Não, então, Ana, minha querida, foi como a gente trouxe aqui, tem explicações, esses sonhos inesquecíveis que ficaram com toda certeza impressos na sua casa mental, frutos de uma emancipação, talvez, que pôde ter ocorrido, né? E aí ficou gravado essas mensagens que, se são inesquecíveis, são sonhos que mexeram com você e que te mostraram algo maior, um caminho mais belo, mais grandioso, ou seja, que te fizeram bem. Então, foram mensagens ali que entes familiares, isso ocorre muito em hospital, que o próprio anjo guardião e tantos outros espíritos que já se encontram no plano espiritual passam a nós. E aí a gente volta com esses sonhos lindos, né? Então, esses sonhos que é só a doutrina espírita que vem explicar, né? Essas coisas maravilhosas que até então são muito conturbadas na interpretação, e vem o Espiritismo dizer, olha, de fato, você esteve aí num intercâmbio. É claro que a gente nunca quer sempre dizer aqui, eu disse a Ana, olha, Jefferson, pode ter sido de ordem psicológica, pode ter sido também, mas assim, a linha, né, Ana, disse a você, minha querida Ana, é muito tênue. Olha, o sonho psicológico termina aqui, aqui começa o espiritual. Gente, não é assim. Não é assim. Os sonhos espirituais costumam ser de uma ordem superior, passam uma mensagem mais profunda, a gente acorda com imagens mais fixadas na cabeça. Os sonhos espirituais, psicológicos, costumam ser mais simbólicos, porque os espirituais também são simbólicos. Você pega um sonho premonitório, Dona Ivone vai falar, né? É aquele drama que eles colocam, aqueles quadros, e aí ela foi caminhando em direção ao caixão do pai, que ela não sabia que era o pai, e aí ela abriu, olhou o pai, e que não sei o quê, olha lá, olha, toda uma cena dramática, e depois de algum tempo o pai desencarnou. Aí Edmilson diz, né? Acontece com minha esposa. Ela fala dormindo e fala o seguinte: eu vou te pegar. Ai, Edmilson, a minha esposa não fala, eu vou te pegar, mas ela fala também durante o sonho, ela ri, eu não sei com quem que ela conversa, mas assim, brincadeiras à parte, Edmilson, olha, não coloque nada na cabeça, fique tranquilo, isso é um processo de emancipação que ela está fazendo, e ela está entrando em contato, e tem essa confusão, tem essa distorção, porque foi como eu disse, a informação chega no corpo. Mas aí também tem uma outra coisa, na hora que vai passar, passa distorcido, porque o corpo é denso. Às vezes está falando coisa sem sentido, não tem sentido mesmo. É porque o cérebro não está naquele momento de raciocinar, de pensar. Tem esse detalhe. Ele está em outras ondas. José Eduardo, ele pergunta, né? Sonho é uma lembrança de algo que ocorreu no plano espiritual. Quando é uma fantasia da mente, descarga mental. Também tem a ver com a realidade? Isso é uma lembrança. Muitas vezes tem. Muitas vezes tem. Tem a ver com a realidade. Muitas vezes tem a ver, na maioria das vezes, tá? No sentido psicológico, o que você intitula como sendo descarga mental, que é a fantasia dando satisfação, possibilitando essa satisfação de um desejo reprimido ou outras coisas, um sonho tem a ver com a nossa realidade pessoal. Foi como eu disse, íntima. Às vezes a pessoa está passando por uma tribulação enorme na vida. Passando por inúmeros problemas, vamos supor aí, vamos pegar uma depressão ou uma ansiedade. E é interessante que ela começa a fazer terapia. Se ela não sonhava, na maioria dos casos ela passa a sonhar. E sobre coisas que dizem respeito ao íntimo dela, que ela nem sequer conhecia ou que ela não queria ver.
e que aí vai trazendo, por intermédio da técnica interpretativa, psicanalítica, mostrando a ela, olha, esse conteúdo está mostrando algo de você. E aí você começa a trabalhar, ela começa a ver o quê? Que aquilo é a realidade dela. É algo que ela está reprimindo, negando, é algo igual ela está fugindo, é algo que ela precisa encarar, é uma coisa que ela precisa mudar. Enfim, é uma coisa que ela nem sequer conhecia a respeito dela, que agora passou a conhecer. Então, os sonhos psicológicos dizem respeito à nossa realidade, não somente exterior, mas sobretudo interior. Jefferson, já estamos com 1h25, né? Eu vou te fazer a última pergunta que mandaram aqui no meu zap. Uma pessoa que dorme pode ter consciência que está sonhando? Sim, já aconteceu comigo. Fato interessante, nisso que aconteceu comigo foi um desdobramento, tá? Porque o sonho ele vai se diferenciar do desdobramento ali, propriamente falando, porque o desdobramento tem essa característica de que você está ali, muitas vezes, em uma tarefa ostensivamente ali. Eu lembro de um desdobramento que eu tive consciente. Eu estava em um local e eu precisava sair desse local. Eu tinha ido resolver um problema com alguma entidade, com algum espírito. E aí, fato curioso é que eu estava meio sonolento. E aí eu comecei a olhar para minha mão. Eu sabia que eu estava em desdobramento, que o meu corpo estava na cama. Eu projetava minha consciência lá no meu corpo e olhava assim para minha mão lá, no sonho. Eu mexia aqui, mexia a mão no corpo. E aí eu comecei, não entrei em desespero, mas comecei a lembrar de certas informações que tenho a respeito desta temática na hora que eu estava em desdobramento no sonho. E falei, já sei como voltar pro corpo. Eu mirei no corpo, na minha cama. E voltei, acordei. Eu estava consciente de tudo. Tudo, tudo, tudo. Toda a realidade, toda a esfera. Estava consciente. É possível sim. E aí é um desdobramento consciente. É diferente, já não é nem mais sonho. Porque foi um desdobramento, é uma outra modalidade já agora mais profunda. Isso ocorre. Jefferson, também eu muitas vezes tenho tipo pesadelos, assim. A última vez foi como que eu notava que alguém estava colocando o travesseiro em mim, querendo me sufocar. E eu sabia que era um pesadelo, e eu queria rezar, e eu queria orar, e não sabia de jeito nenhum. E querendo acordar, querendo gritar, né, chamar, eu sabia que era um pesadelo. Quer dizer, se encaixa nesse tipo aí também, né? Sim, Divaldo, para quem assistiu o filme dele, sabe disso. Ele lá, criancinha, dormindo, aí ele sonhava que o Máscara de Ferro, seu obsessor, chegava lá, que assustava ele, vinha para cima da cama, para cima dele, quando ele era criança. Aí ele acordava gritando, assustado. Isso pode ter ocorrido com você? Claro que pode. Claro que pode, né? Mas assim, é sempre importante que na hora que desperta, o despertar é importante. Você despertou de um sonho desse tipo, fazer uma prece sentado na cama. Não aquela prece porque a gente está meio sonolento, a gente vai fazer uma prece, a gente já está no fim da prece, está no começo, volta para o começo, vai para o fim, está com sono. Levanta, faz uma prece e volta a dormir. É importante isso. Se o sonho foi muito pesado, vá abrir o evangelho na cozinha, independente da hora que for, na cozinha, no quarto. Vá fazer o teu evangelho. E volta a dormir. Porque o trabalhador do Cristo também é assistenciado, sabe, Ana? A gente às vezes esquece disso. Quem trabalha por Cristo nunca caminha sozinho. A gente é muito bem amparado. Hã? Muito boa, excelente orientação. É importante isso. E é isso, minha amiga. Alguma Olha, coisa? a Virla, parabéns por sua excelente explanação e esclarecimentos.
Dioguinho diz gratidão, querido amigo Jefinho. A Geori diz muito bom. Então, Jefferson, muito obrigada. O Lado de Carla lhe agradece mais uma vez essa sua disponibilidade em nos ensinar, em passar seus conhecimentos. Gratidão demais. E vamos aí nos programar para a próxima, né? A gente se Vamos sim, com certeza, minha querida. Tá bom? Fica aí na guarda e é sempre um prazer estar junto a vocês. bom, excelente, gratidão, viu? Eu que agradeço, minha amiga. Um abraço apertado do seu coração. E a Um todos beijo. que aqui estão conosco e que posteriormente virão a estar. Um beijo a todos. Lana também diz, Jefferson, gratidão por essa noite de estudo. Compreender os sonhos, a emancipação da alma, tem sido busca de meus estudos. E hoje aprendendo muito com vocês. Gratidão, Lana. Que bom. Lana, olha, falo bastante sobre isso, sobre essa temática, num capítulo que se encontra nessa obra, desse rapazinho aqui, ó, né? Não gosto muito dele, mas fazer o quê, né? Mas brincadeira à parte, nessa obra que se intitula Kardec, a chave para entender Jesus, publicado pela editora Letra Espírita, tem um capítulo aqui onde eu me debrucei. É a autoria do Jefferson. Com certeza, né? Excelente. Eu me debrucei sobre esta temática, Ana, no capítulo 13, que se intitula Os Sonhos, Jesus, Kardec e os Sonhos. E aí eu trago um aparato aí de informações dentro da doutrina e dentro da ciência psicológica que vem tratando o que é os sonhos, a emancipação, os tipos de sonhos. Ali eu destrincho melhor. Então, a indicação para você, Lana, é que eu não conheço outra obra que fale especificamente disso, senão não estaria mostrando a minha com toda Mostra certeza. aí, mais uma vez, a capa. Mostra aí Então, para a a gente. gente vai encontrar, olha, a gente vai encontrar Leon Denis. Tem sim, ó, tem uma outra obra importantíssima. Tem essa obra minha, que eu vou falar especificamente sobre isso em um dos capítulos, tá? Tem o Livro dos Espíritos, e tem uma obra que também vai falar sobre os sonhos, que está aqui, mas está aqui no fundinho, aí vai ficar dificultoso para pegar, do Leon Denis, que se intitula No Invisível. Vai ter um capítulo ali que vai falar Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, também vai falar sobre sonhos premonitórios, desdobramentos, vai falar muito de desdobramento, emancipação, tá? Livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, vai diferenciar melhor e mostrar para nós o que é o desdobramento, que é a emancipação, né? Mas vai nos mostrar melhor o que ele é, tá? Então, tem inúmeras obras aí nesse campo, eu me lembro nesse momento delas, Muito dessas bom. daqui. Excelente, Jefferson. Tchau, tchau, tchau. Beijo no seu coração, beijo para todos. Gratidão demais. Gratidão, meu amigo. Um abraço apertado no seu coração. Tchau. Tchau, tchau.